Você concorda comigo? Diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Aleluia. Sabe, amado, há momentos da nossa vida que nós precisamos ter um coração valente. Você já assistiu o filme do Coração Valente? Do Mel Gibson, é muito antigo esse filme. Sabe, há momentos na nossa vida que o que nós só podemos enxergar são circunstâncias adversas que estão nos paralisando e proibindo a gente de algo, de conquistar aquilo que Deus já liberou para nós. E um coração valente, querido, ele não é uma pessoa que só enfrenta, mas ele carrega uma multidão junto com ele. Uma pessoa que tem um coração valente, ele entrega a sua vida, ele entrega tudo que tem, ele entrega toda a sua força para aquele último momento da história dele. E há momentos na nossa vida que nós precisamos se comportar com este coração valente. Porque são homens de coração valente, mulheres de coração valente, que vão carregar uma multidão, vão levar contigo, vão motivar outras pessoas a viver o teu sonho, a andar no teu propósito e a crer naquilo que você está crendo. Nunca desista. O nosso Deus é um Deus poderoso, maravilhoso. O céu é um lugar de festa. E esse lugar, quando nós nos reunimos, é um lugar para se alegrarmos na glória e na presença desse Deus. Não é um lugar de tristeza. Não aceite isso. Quando esse lugar estiver parado, quando esse lugar estiver como um lugar de tristeza, como um poço caiado, uma cova caiada, um negócio que não tem vida, seja você um remanescente desse povo. Seja você essa pessoa de coração valente, de glória. Exalte o nome de Jesus. Diga: Jesus, se ninguém veio, eu vim. Se ninguém está nesse culto, eu estou. E eu quero a ti. Eu quero é Deus. Então, se você quer Deus, vem comigo. Eu entendo que todos nós queremos. Mas há momentos que nós precisamos que alguém grite: eu quero é Deus. Isso. Porque a gente desperta, a gente acorda. Não é verdade, igreja? Hã? Muda ou não muda? Deus está fazendo. Deus está fazendo. Ele te trouxe aqui para fazer obra na tua vida poderosa. Te trouxe aqui para fazer milagres na sua vida. E nós somos conscientes disso. Então continua Jesus fazendo milagres em nossa vida. O tema do nosso sermão de hoje é um tema muito usado. Eu já usei mais de 15 vezes. O tema. Talvez o contexto não. Mas o tema eu já usei muito e nós já ouvimos muito sobre isso. O alvo é Cristo. O alvo é Jesus. O nosso alvo é Jesus. Ok? E eu quero falar um pouquinho sobre isso. O alvo é Jesus. Porque, de novo, toda vez que nós desviamos os nossos olhos do alvo verdadeiro ao qual nós estamos correndo essa carreira, a nossa história, a nossa caminhada, querido, nós ficamos vulneráveis, ficamos sugestivos às ofensas desse mundo, ficamos com a nossa, os anticorpos, o sistema de defesa da nossa fé, bem com as guardas abaixadas, com os escudos abaixados. Quando tiramos os nossos olhos de Jesus, e a motivação por que nós fazemos tudo isso, não é Jesus, querido, tudo fica complicado, tudo fica difícil. E é um assunto que muito se prega, muito se fala. Olhe para Jesus, o alvo é Jesus. E eu creio que todos nós aqui temos um amor por Jesus imensurável. Nós somos conquistados, atraídos por esse amor. E não quero pôr em dúvida aqui, em nosso coração, a questão se realmente nós amamos Jesus. Eu tenho certeza que nós amamos. Mas o problema é que quando os nossos olhos começam a desviar desse amor, aí a gente fica meio que sem sentido. Ficamos ali presas fáceis de cair no engano do nosso próprio homem natural, da nossa própria mente enganosa, que é lógica, que anda por aquilo que vê,
que situações ao redor determinam os seus fins, determinam um alvo. Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Nós temos, nessas 2 últimas semanas, sabe, eu vejo o amor e a graça de Jesus sendo envolvida e trazendo a igreja de novo para entender isso. A compreensão do que, por que nós estamos aqui, por que servimos a Deus, por que somos discípulos de Jesus. Quem é você? Eu sou um discípulo de Jesus. Ei, a pergunta é, você é discípulo de Jesus? Eu sou um discípulo de Jesus. E um discípulo de Jesus segue os ensinamentos de Jesus. Amém? Anda com Jesus. Fala com Jesus. Ora aquilo que Jesus quer que ora. Sonha com os sonhos de Jesus. Um discípulo de Jesus, ele está atento a todo momento, olhando para Cristo. Ok? E só para contextualizar, as 2 últimas mensagens, ela trouxe um entendimento da razão porque nós andamos nisso, porque amamos a Jesus, porque buscamos a Cristo. Na primeira nós falamos sobre uma percepção superficial, que quando não entendemos exatamente o quanto fomos perdoados, que nós somos rasos no nosso relacionamento, nós somos rasos na entrega, nós somos rasos na renúncia, no sofrer por. Quando a percepção superficial do que Cristo fez em nossa vida e do perdão que está derramado sobre nós e a restauração da sua noiva, ela é superficial. Quando nós temos um pensamento errôneo disso, nós vamos andar de uma forma superficial, nós vamos viver de uma forma superficial. Mas quando entendemos o quanto fomos perdoados, querido, isso começa a mover algo dentro de nós. Jesus começa agora a se manifestar através das nossas vidas. Quanto mais eu entendo o perdão de Cristo sobre a minha vida, mais eu manifesto Jesus através de mim. Entenda isso. Outro sermão que nós falamos semana passada sobre amar como Jesus nos ama. Quanta gente chorou, quanta gente foi tocada, quanta gente mandou mensagem. Nossa, essa palavra realmente foi transformadora. E de verdade, amado, nós temos que prosseguir todos os dias em conhecer esse amor de Cristo por nós. Porque, fala a verdade, quantos anos você tem de amor por Jesus, que você tem revelação dessa verdade no teu coração? Quantos anos você está servindo a Cristo? E quantas vezes você passou por um processo em que você olhou para dentro de você e disse assim, cara, eu acho que eu não amo Jesus tanto quanto eu deveria amar. Ou talvez por eu falhar na minha forma de amar, Jesus não me ama tanto quanto Ele queria me amar, porque eu sou falho no meio desse processo. E aí fica distorcido de novo, enfraquecida a nossa fé, e a maneira de olharmos e de vivermos com Cristo fica totalmente descaracterizada do que realmente é andar com Cristo. Mas quando entendemos esse amor, quando entendemos que Cristo, mas sofreu por esse amor, morreu, carregou marcas, as cicatrizes em sua mão, o seu lado, a dor, o sofrimento, a cruz, tudo isso, quando entendemos e compreendemos isso, e entendemos que isso foi por mim, por você, cara, essas marcas curam o nosso coração. Essas marcas nos dão sentido de vida, nos dão valor na nossa vida. Eu começo agora a morrer também e carregar marcas para que outras pessoas comecem agora a ver Jesus através da minha marca. Então, concluindo isso, amar a Jesus, ter uma percepção profunda em Cristo, é desejar manifestar Cristo para as outras pessoas. Há uma fome e um desejo ardente dentro de nós que outras pessoas conheçam a Jesus, para que elas possam ser libertas das suas dores, das suas tristezas, das suas mazelas. A gente não olha mais para as pessoas julgando os seus atos, os seus pecados e o que elas fazem de errado. Ao contrário, nós olhamos para as pessoas dizendo assim, ei, existe um cara que chama Jesus, que eu também era que nem você, e ele me amou e agora ele quer te amar, para que você seja livre disso.
Faz sentido isso? Então, Deus está mostrando e manifestando esse amor, né? Então, tudo isso é conhecer a Cristo, é ter Jesus como alvo da nossa vida. E o conhecer a Cristo, o quanto eu fui perdoado e o quanto eu fui amado, vai produzir dentro de nós um fogo, uma chama, um arder por isso, uma entrega, um combustível, um impulso interno que chamamos de avivamento, uma obra do Espírito Santo. E quando compreendemos tudo isso que Jesus fez em nossa vida, nós começamos a nossa jornada de fé, a nossa caminhada com Jesus. Pô, entendi, cara, meus olhos se abriram, agora eu preciso de Cristo, entendi o quanto fui perdoado, entendi o quanto fui amado, começo a manifestar isso, agora eu começo uma jornada, uma história, uma viagem, no plano que Jesus tem para a minha vida e para a tua vida. E tudo começa assim, amém? Glória a Deus. É bem assim. E uma jornada de fé, uma caminhada de fé, é andar em fé, né? Então, uma coisa que nós já aprendemos logo após que recebemos por fé esse amor de Jesus e o perdão de Jesus, é que nós temos que andar por fé. E andar em fé é caminhar no desconhecido, confiando no conhecido. Eu caminho naquilo que é desconhecido, eu começo a ter uma vida diferente, eu começo a ter uma postura diferente. Todo mundo anda no que conhece, não, preciso andar naquilo que eu entendi. O crente não, ele aceita Jesus como Senhor e Salvador, e aquilo que ele não está entendendo, que é desconhecido, ele começa a caminhar, porque o conhecido, que é Deus, faz ele caminhar nessas pedras, nesses passos, aonde vai levar ele para o lugar certo. Não é assim a nossa fé? Andar em fé, amado, sabe o que é? Quando a nossa vida, essa jornada começa, é ver o invisível e acreditar no impossível. Tipo, não importa se eu estou vendo que não vai dar, eu creio no Deus do impossível. Foi assim que Jesus falou para Jairo: crê somente, tudo é possível ao que crê. Não é? Não foi assim que ele falou? Você percebe, amado, que as lutas, né, elas tentam apagar esse pensamento. Andar em fé, querido, confiar em Deus, é agir, e agir sem todas as respostas nas nossas mãos. Andar em fé é coragem de obedecer mesmo quando é difícil. Deus nos chama para caminhar dessa forma, né? Andar em fé é transformar o medo em coragem e a dúvida em certeza. Então, não é deixar de ter ou de passar por essas tempestades da vida, mas a minha fé produz algo dentro de mim, produz um impulso dentro de mim, produz uma maneira de viver totalmente diferente da que eu vivia. Ela faz eu ver naquilo que ninguém está vendo, ela faz eu acreditar naquilo que ninguém está acreditando. Amém? Até para a salvação você precisa ser dessa forma. Então, a fé, andar em fé, é crer na provisão de Deus antes que ela apareça. É confiar que Deus está trabalhando, mesmo quando há o silêncio, quando você não tem resposta. Andar em fé é manter a esperança viva em meio às diversidades. Então, a fé é a chave que abre as portas para as circunstâncias, sejam favoráveis ou desfavoráveis. Ok? E eu acredito que todos nós, quando somos levados a momentos difíceis da nossa vida, as tempestades, as dificuldades, os problemas, esse sensor de fé começa a ser ativado dentro do nosso coração, e a gente começa a falar assim: ei, eu preciso de Deus, Deus pode, Deus vai fazer. Pode ver, amado, é quase natural o homem no seu pior momento da tua vida se chegar mais a Deus.
Ele vai levando a vida, ele vai vivendo, ele vai fazendo. Nós vamos tendo experiência com Deus, nós vamos crescendo em Deus. Mas a hora que você ora mais, querido, é quando você precisa daquele emprego, aquela porta de emprego, é quando você precisa de uma cura, é quando as adversidades aparecem na nossa vida. É a hora que a gente começa a pensar mais em Deus, a gente começa a voltar os nossos olhos para Jesus, a gente começa a mudar os âmbitos da nossa casa. É nesse momento que vocês procuram o pastor. É quando tudo está ruim. Glória a Deus. E eu sou muito feliz, muito grato a Jesus, porque eu também passo por isso. Eu sei, eu aumento minhas orações quando está difícil, quando não pagamos o aluguel, quando talvez as coisas não aconteçam, quando coisas que nos trazem indignação aparecem no meio do nosso caminho. As surpresas dessa jornada de fé, elas estão todos os dias, estamos todo mundo sujeito a isso, e claro, Deus já nos deu escape e saída em todas elas, o Deus impossível já fez todas as coisas, mas nós intensificamos. É só as tempestades baterem que você intensifica o teu propósito, a tua fé, você começa a trazer mais convicção daquilo que Cristo é para você. E Jesus, ele ensinou os seus discípulos assim. Eu vejo o Pedro, por exemplo, cara, o começo, o start da caminhada dele, ele está passando por situação difícil da vida, ele pescou a noite inteira, não achou nada, vivia de pesca, vivia disso. Quem assistiu The Chosen mostra que ele estava numa situação difícil historicamente, a Bíblia não fala sobre isso, mas ele estava desesperado, porque uma pessoa passar uma noite inteira para pescar, ela tem contas para pagar, querido. Se você aumenta seu trabalho, se você intensifica, sabe, o seu trabalho, é porque você está realmente necessitado de pagar algumas contas. Se Pedro passou a noite inteira pescando, o dia inteiro, a noite inteira pescando, é porque ele tinha alguns compromissos para assumir, que estava desesperador. Porque é fato, quando as dificuldades aparecem, a gente começa a intensificar algumas coisas para poder sanar elas. E aí ele aparece, o primeiro encontro de Pedro com Jesus, ele está ali no meio do bar, está no meio da praia ali, chegando, arrumando as redes, e Jesus aparece para ele e fala assim, presta seu barco aí, que não sei quem presta. Aí Jesus prega algumas coisinhas, ensina algumas coisas, fala, Pedro, vai lá pescar. Aí Pedro fala, não, mas nós passamos a noite inteira. Pedro ainda não estava entendendo quem estava diante dele. A jornada de Pedro não tinha começado ainda. Aí Jesus fala, vai lá, lança a rede. Pedro dá um choque nele, tá ligado? Às vezes a gente ouve alguma coisa de Deus e ela traz um baque em nós. Tipo, cara, e aí, anda ou não? É favorável, meu. Você está falando para eu voltar, eu preciso, passei a noite inteira, o que tem que fazer de novo, mais uma vez? Sei lá, vai me trazer bênção. Não, mas eu quero provar que esse cara está errado, pelo menos eu vou tentar. E Pedro vai. E a Bíblia diz que eles não aguentavam tirar a rede do mar de tanto peixe que pegou. Então, imagine um milagre acontecendo ali na vida de Pedro. Sabe, é como se, cara, o dia que nós encontramos a Jesus, nós estávamos todos derrotados, já desistidos da nossa vida, desistidos de sonhos, desistidos de casamento, desistidos de muitas coisas. E Cristo aparece então em nossas vidas e fala, ei, vai de novo, porque existe um milagre. E aí, aquilo começa a chocar o coração e nós agora, puxa, ele é Jesus? Oh meu Deus, eu quero andar perto dele, e eu começo agora a ter uma jornada, e assim começa a jornada de Pedro. E cara, Pedro foi um cara que teve uma jornada muito louca. Ele começou, ele era muito para cima, curioso. Começou a viver algumas coisas que os outros discípulos não estavam vivendo. Começou a entrar no hall dos três mais perto de Jesus, dos três mais próximos. E querido, não é que Jesus escolheu, não, é que ele começou a ir para cima. Aí ele passa no momento do Monte da Transfiguração, ele vê Elias, ele vê Moisés, ele vê Jesus transfigurado. Uau! Jesus ia orar no monte lá, os 12 discípulos estavam com ele, chamava Pedro, Tiago e João, vem cá, vamos mais pertinho aqui, vem vocês comigo mais para cá. Ele começou a experimentar coisas diferentes.
Cara, essa é a nossa jornada. A gente começa a andar com Jesus. Cada dia que a gente chega mais perto dele, a gente vai se tornando mais íntimo, conhecendo mais de Jesus. Deus vai fazendo na nossa vida as coisas. A gente começa a entrar num lugar de segurança. Pedro revela Cristo, né? Ele fala, teve um momento que Jesus fala, quem sou eu? Pedro é aquele que fala, olha, você é Cristo, Filho de Deus. Nossa, o Espírito Santo te usou agora. Cara, imagina, os 11 olhando para ele e falam, pô, o Espírito Santo usou ele, cara, que não sei o quê. Ele estava sendo privilegiado. Aí, em um certo momento, Jesus pega e fala para os discípulos assim, agora entra nesse barco aqui e vamos para um outro lugar. Ele viu milagres da multiplicação. Então, Pedro estava apaixonado por Jesus. Pedro estava queimando por Jesus, vendo e crendo em tudo, passando por várias experiências de fé. E essa é uma visão de uma igreja progressiva que cresce. De fé em fé, de glória em glória, nós vamos caminhando. Se você olhar para a tua história, amigo, quantos milagres Jesus já fez na tua vida? Se nós fizermos uma lista aqui, um mural, e escrever os milagres, vamos escrever na igreja toda aqui já, só nós. De tanta coisa que Jesus já fez. Em Mateus capítulo 14, verso 28, Pedro passa por um processo com seus discípulos, com os seus amigos, os discípulos. E eles estão agora, Jesus fala, sai de um lugar, você tem um lugar, vocês vão daqui para o outro lado. Pega o barco, daqui a pouco eu encontro vocês no caminho. Pedro vai, e de repente a tempestade começa a aparecer, as dificuldades começam a se levantar, e a gente já ouviu falar muito sobre isso. Ventos contrários, algo que sai do normal, que sai do natural, do controle de Pedro e de todos aqueles que estavam na embarcação, ao ponto de deixar esses homens que eram hábeis em navegar, com medo. E assim é a nossa vida. É aqui que nós se apegamos mais a Jesus. Assim é que nós fazemos todos os dias, quando as tempestades são maiores, quando sai do nosso controle, a gente clama por Jesus, e Ele vem andando sobre as águas, amém? E o texto diz assim, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Ele disse, venha. Ele respondeu, então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas, e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritar, Senhor, salva-me. Amém? E aqui esse texto ele tem riquezas de ensinamento. Por exemplo, ele mostra um homem, porque creu na palavra, anda sobre as águas. Amado, isso ensina a gente que o sobrenatural é só uma questão de se posicionar naquilo que está sendo falado ao nosso coração. Ele responde o venha, como nós respondemos um dia, venha. Pedro foi chamado por Jesus, falou, venha, você é pescador, agora eu farei você pescador de homens. Sabe, é Deus usando a mesma função, Ele não mudando quem você é, mas agora em prol do reino. Tudo que eu faço é para glorificar a Jesus. A gente vê a ousadia dos homens de fé. Pedro saiu do barco, cara. Sabe quantos, todos nós em um momento da nossa caminhada, tivemos que pôr o pezinho na água, cara. Eu acredito que muitos de nós estamos andando sobre as águas, amém? Mas as tempestades vêm. As tempestades se levantam. E quando eu falo tempestade, querido, eu tenho certeza que se eu falar aqui, do mesmo jeito que eu falei, vamos escrever os milagres, vamos escrever as tempestades da vida, você vai ter uma lista rapidinho, mais rápida do que milagre, porque parece que é uma coisa de louco, é vento para tudo quanto é lado, chuva para tudo quanto é lado, onda para tudo quanto é lado. Quando você acha que você vai dormir tranquilo, você recebe notícias ruins e aí vai. Não é isso? Parece que somos forjados todos os dias para passar pelas tempestades da vida. Poxa, caminhar com Jesus então é caminhar diante das tempestades. É o lugar que Ele gosta de andar. Se a gente parar para pensar nisso, né? Agora o problema é a posição que nós temos de fé nisso. Então, o que eu percebo aqui, como eu falei lá,
Fé é crer no Deus desconhecido, mas acreditando crer no desconhecido, acreditando no conhecido. É fazer isso fazendo o quê? Toda a nossa posição de fé, ela aponta para encararmos as dificuldades da vida, para suportarmos as ondas, os mares. Você precisa ter fé, irmão. Para que você precisa ter fé, meu irmão? Você precisa ter fé para você passar por essa luta, passar por esse momento de fraqueza, por esse momento de angústia, por esse momento de enfermidade, por esse momento de pobreza, por esse momento de confusão dentro da tua casa. A nossa fé aponta sempre para passarmos pelas dificuldades da vida. E o texto está dizendo isso. Que quanto maior é os desafios, mais nós buscamos a Deus. Pedro está andando. Quando ele percebe as tempestades, começa a afundar, ele clama: Senhor, socorro! E isso não é errado. Eu não estou dizendo que isso é errado. Ele grita, ele clama pela ajuda. E Jesus, ele pega nas mãos de Pedro, levanta Pedro, põe ele na posição de fé. Jesus não joga ele no barco de volta, não. É na posição de fé que nós vamos voltar. Vamos voltar andando sobre as águas. Percebe? E ele pega aqui. Nós, como eu disse, temos usado a nossa fé para romper com as dificuldades e desafios contrários que se levantam contra a nossa vida. E sabe o que eu vejo? Aqui eu vejo a igreja primitiva. A primeira igreja. A igreja de Atos dos Apóstolos. Quero que a nossa seja igual, amém? Tem um propósito muito nesse nome. Não é só bonito. É restaurar o que era verdadeiro. A essência. E a igreja de Atos, de fato, sofreu perseguições. Sofreu mortes. Para você ter uma noção, depois da morte de Cristo, os discípulos, os apóstolos sendo martirizados, a igreja, ela crescia. Atos fala, e a igreja crescia, e a igreja crescia, e a igreja crescia, e a igreja crescia. Era 3.000, era 5.000, agora estava em todas as regiões, ao ponto de um dia falar que o evangelho estava sendo pregado em todas as partes naquela época. Porque quanto mais perseguição, querido, mais a igreja cresce. Quanto mais luta, mais a igreja fica de pé. Porque é só minhas lutas a gente começa a fazer campanha. Vamos orar, vamos fazer isso, vamos para o monte. Vamos ficar mais perto de Jesus, não é verdade? Amém? Glória a Deus, aleluia. E não era diferente. A igreja crescia. O Coliseu, né? Tem uma canção que nós cantamos, que o Coliseu não parou a igreja. As perseguições não pararam a igreja. Só para você ter uma ideia, famílias, 100, 200 pessoas com filhos, crianças, bebês, senhores, cristãos, discípulos de Jesus, era colocado no Coliseu, e o estádio cheio de gente, olhando e aplaudindo. Ele soltava os leões, e os leões arrancavam a cabeça, estraçalhava tudo aquilo lá, matava as pessoas de uma forma sanguinária. E sabe o que acontecia? A igreja crescia, mais gente se convertia, mais gente se entregava a Jesus. Pessoas eram crucificadas, mais gente pegava. Pessoas eram queimadas, mais cristãos. Depois um dia a gente pode mostrar nas nossas escolas, a gente tem algumas lições que falam sobre isso. Tem vídeo, tem muita coisa. Se você quiser buscar isso na internet, você vai ver a perseguição da igreja, o quanto eles morriam. E quanto mais gente morria, mais a igreja crescia, mais Jesus era glorificado. Cara, até aqui legal, pastor, entendi. Tempestade nos leva para a fé. Eu estou entendendo que o alvo é Jesus, e sempre as tempestades e dificuldades é o que nos leva a estar mais perto de Jesus. Porém, o diabo, sabendo disso tudo, ele bolou uma estratégia diferente. Se a gente for olhar a história, em 312 depois de Cristo, levantou-se um imperador chamado Constantino. E esse cara, ele estava, Roma estava perdendo suas forças. Ele era o império da época, que governava o mundo, mas ela estava perdendo suas forças. A igreja do Senhor crescendo,
e Roma perdendo as forças, perdendo o seu poder de domínio. Constantino tem uma visão que ele acordou um dia. Ele teve uma visão de uma cruz, ele entende que era uma cruz, e ele falou assim: se esse Deus dos cristãos me livrar dessa guerra, então eu vou servir a esse Deus. E de fato aquele dia Deus livrou esse homem da guerra. Não sei se Deus, enfim, mas aconteceu. O que acontece? Constantino então agora, ele fala uma coisa, ele traz um decreto, e esse decreto diz assim: a igreja dos cristãos agora é de Roma. Roma é favorável à igreja, ninguém mais mata cristão, ninguém mais persegue cristão, ninguém mais toca nos crentes, porque agora todo mundo é o império que domina agora. Sabe o que aconteceu aqui, amados? Uma tempestade invisível, uma tempestade diante de confortos. A igreja para de crescer em número. Agora era mais uma questão de você ter que, obrigado a ser cristão, ou melhor, obrigado a ser da igreja romana. Era uma coisa já de imposição. O que eu quero dizer com isso é que o inimigo tem mudado as estratégias para nos paralisar, querido. Dificuldade todos nós vamos ter. Tempestades como dificuldades, e quando eu falo sobre isso, eu tenho certeza que você vai trazer um monte de dor aqui. Mas você não vê ninguém aqui falando assim: ai, está tão difícil a minha vida, porque tem uma tempestade levantando sobre a minha casa, porque eu tenho ganhado tanto dinheiro e eu não sei aonde eu vou investir dinheiro. Eu não vejo ninguém reclamando aqui: está tão bom o meu casamento, está tão maravilhoso o meu casamento, que eu não tenho nem vontade de sair de casa, eu fico com a minha esposa, sabe, na minha casa se amando o dia inteiro, com meus filhos, eu não tenho vontade, sabe, nem de ir para a igreja. Isso está tão difícil, Deus. Eu não vejo ninguém dizendo que tempestades nas nossas vidas, sabe, é a fartura, é o comodismo. Ai, eu estou tendo tanto tempo na vida, sabe, que eu não sei nem como gastar, eu sou tão preguiçoso, eu durmo tarde, ai, Deus, é tão difícil essa minha vida. Eu não vejo ninguém dizendo que isso são tempestades. O que eu quero dizer com isso, amado? O que o Senhor está nos ensinando? O problema, quando a tempestade produz medo, angústia, a gente corre para Deus. Quando a tempestade está tirando a tua casa, o teu vestir, a tua saúde, tirando pessoas que você ama, você corre para arrumar isso aí, você busca o Senhor. O problema é quando as tempestades não produzem medo. O problema é quando as tempestades não produzem incertezas, está tudo claro. É quando as tempestades não produzem derrotas, não produzem lutas, mas essas tempestades estão lá, gerando um conforto, gerando comodismo, gerando um sentimento de que assim, acabou a luta, eu posso abaixar, guardar as armas, eu posso tirar as armas. Sabe, quando Gideão foi escolher 300 homens para guerrear, para libertar o povo, o critério de escolha é aquele que não tirou as suas armas da mão, é aquele que não baixou sua guarda, mesmo diante de conforto. Sabe, o problema é quando as tempestades são os deleites da nossa vida. O problema é quando as tempestades, sabe, tem a minha vontade envolvida ali. Essa tempestade é tanto que eu gosto disso. É o que eu desejo, é aquilo que está no meu coração, aquilo que eu busquei a vida inteira. Sabe, Mateus capítulo 13, verso 22, aqui é a parábola do semeador. E a terceira terra, ele está falando, eu quero essa parte da terceira terra. Nós temos a primeira terra, que são algumas sementes que caíram no meio do caminho, outras sementes que caíram no meio dos pedregulhos, não tiveram raízes.
Mas eu estou falando da semente que caiu no meio do espinho. Eu estou falando daquele que entendeu, daquele que começou a jornada com Cristo, daquele que começou a caminhada com Jesus. E o Senhor nos alerta, Ele fala assim, olha, existe uma semente, uma palavra, a minha palavra está sendo plantada e ela está crescendo, mas ela cresce com espinhos. E aí Jesus explica agora essa parábola aqui em Mateus 13:22, ele está mostrando para os discípulos o que ele está querendo dizer. O que é isso? A palavra, a semente crescer com os espinhos. Ele diz assim, verso 22, quanto à semente que caiu entre os espinhos, este é o que ouve a palavra. Você ouve a palavra? Você ouve? Está ouvindo nessa noite? Amém? Você que está na sua casa, está ouvindo? Amém? Glória a Deus. Então, é com você. É o que ouve a palavra. Mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Deixa eu falar algo, amados. A igreja primitiva, ela deixou de ser frutífera por causa do conforto, por causa de parar a perseguição. Nós estamos caminhando com Jesus, e de verdade eu creio que todos nós aqui temos fé, ouvimos a palavra, desejamos a palavra. Porém existem espinhos que estão sufocando essa mensagem e tornando aquilo que é para produzir vida, aquilo que é para produzir Cristo nas pessoas, Cristo em nós, está sendo sufocado pelos espinhos. Que espinhos? A preocupação da vida e as riquezas deste mundo. Amado, qual que é a preocupação da tua vida hoje? Se você fosse escrever, olha, minhas preocupações hoje são essas. Será que em algum momento, nessa lista de preocupações, seria manter a sua carreira de fé na postura que Cristo quer? Será que as preocupações é eu viver aquilo que o Senhor planejou para mim, no sentido de salvar as vidas que Ele colocou no meu caminho? Será que as preocupações, não, calma aí. Será que as nossas preocupações é mais, eu preciso de comprar uma casa, eu preciso de roupa, eu preciso de um bom emprego, eu preciso ser um bom profissional, eu preciso disso? Eu não estou dizendo que nós não devemos ter isso, entenda, por favor, não endureça teu coração para o que eu estou te dizendo. Eu estou te dizendo aonde deve estar a nossa preocupação. O que realmente eu preciso me preocupar. Porque essas coisas estão sufocando a palavra de Deus em nossas vidas e impedindo de produzir frutos. Nós fomos chamados para produzir frutos. Produzir frutos é ter o caráter de Cristo. Gálatas 5:22, põe para mim, por favor. Fomos chamados para produzir um fruto chamado fruto do Espírito Santo. Fala a verdade, quantas vezes as preocupações da vida e as riquezas desse mundo têm impedido você de amar, de ter alegria, de ter paz, de ter paciência, de ter amabilidade, de andar em bondade, de andar em fidelidade, hein? Põe o 23, por favor. De ter mansidão, de ter domínio próprio. Quantas vezes? Amado, a nossa luta, a nossa tempestade mudou de cara. Você sabe como resolver um problema. Você sabe quando alguém está se levantando contra você, quando você precisa de uma porta de emprego, você sabe aonde bater. Você conhece a porta do céu, o telefone do céu, né? Você conhece o telefone do céu? Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei. Nós sabemos. Mas nós não vamos bater na porta do céu quando esses frutos não estão sendo manifestados na nossa vida. A igreja precisa produzir o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo é isso. Ser como Cristo é ter isso no nosso coração. Independente das minhas circunstâncias, eu amar. Independente do que tenho, eu ser alegre, porque eu já tenho tudo em Cristo Jesus. Ou você não crê nisso?
Sabe, o Senhor falou, olha, se há uma preocupação que você tem que ter nessa terra, é com o reino de Deus, e a sua justiça, buscar em primeiro lugar isso, coloque isso como preocupação, na sua pauta de oração, nos seus pensamentos, nos seus sonhos, porque as outras coisas, a casa, a sua aposentadoria, a comida na tua boca, a melhor roupa para se vestir, Ele vai te dar, amado. É promessa dEle. O problema é que as pessoas querem viver esse tipo de fé sentindo a temperatura da água. Você tem que pular. Porque você vai assim, ó. Ai, hoje não. Vou esperar esquentar mais um pouco. Em outras palavras, não, eu estou vendo se é isso mesmo que eu quero, porque eu tenho muita coisa para fazer ainda. Eu sou jovem. Preocupações da vida e os enganos das riquezas têm feito com que o fruto, a semente, produza vida e impeça os seus de produzir. E espinho, querido, é uma coisinha bem pequenininha. Então são pequenos detalhes, não são coisas gigantescas. São bem pequenininhas. Olha que 2 Timóteo capítulo 4, 10 fala. Pois Demas, um discípulo aqui, amando este mundo. Deixa eu te falar, o mundo aqui não é as pessoas. O mundo aqui é o sistema caído. Quando Jesus foi ser tentado por Satanás, as tempestades de Jesus não foi chicote, não foi cruz, não foi humilhação. Foi poder, domínio, governo, fazer coisas que não estava no tempo de fazer. Tudo que é conforto. Está ouvindo? Jesus não estava lá sendo tentado por diabo, o diabo mostrando a cena dele, ó como você vai ficar. Isso não foi nada para Jesus. A tentação de Jesus foi o conforto. Sacia a minha fome. Riqueza, domínio, poder. Está entendendo? Amando este mundo. O que nós temos amado? Será que se olhar para nosso amor, ele aponta para as coisas deste mundo? De novo, não tem problema ser rico, não tem problema ter coisas deste mundo, nenhum. O problema é amar isso, porque isso vai ser um espinho que vai fazer o teu barco naufragar. Ei, não vai vir um bicho de 7 cabeças para te atormentar, amado. Vai vir muita luxúria, muita riqueza, muito status, você vai estar no hype aí. Não hat não. Hat. Ninguém te odeia. 1 João capítulo 2, verso 15 diz assim, olha o que o apóstolo João está ensinando a gente, inspirado por Cristo. Não ameis o mundo. Ele não está falando para você não amar as pessoas, não amar a natureza, não amar a criação que Deus fez. Ele está falando de sistema, do que todo mundo, todos os dias, acorda e corre atrás como escravos bitolados. Pessoas presas a um sistema capitalista, a um sistema de poder, a um sistema onde a minha vontade precisa prevalecer, é do meu jeito, é da minha maneira. Essas são as tempestades que o inimigo tem colocado agora na nossa vida.
Ele sabe, amado, que se ele colocar uma enfermidade em você, você derrota ele no nome de Jesus. Ele sabe, amado, se teu filho ir para as drogas, você vai derrotar ele, e você vai tirar seu filho das drogas orando todos os dias por ele. Ele sabe, amado, que ele já é um derrotado, que se você se posicionar numa posição de fé contra ele, ele vai com certeza correr, fugir de você, porque foi assim que Jesus fez com Satanás. E ele deu autoridade para nós fazermos isso. O que ele precisa então? Ele precisa te enganar, amado. Ele mudou a estratégia. Sua tempestade não é tanto os seus problemas mais. Esses aí a gente sabe administrar. A tempestade agora é o amor a esse mundo. Quantos crentes têm certeza do seu futuro com o Senhor? Quantos crentes estão vivendo com Deus e não sabem nem se vão casar, não acredita nem se vai casar, porque não acredita que Deus instituiu família? Quantos crentes estão vivendo com Jesus e não sabem se nem vão comer amanhã? Amado, se você não comer amanhã, faz jejum, porque se santifica. Glória a Deus. Entenda que Deus está te trabalhando no teu coração. Não faz jejum de boa, vai fazer sem ter comida. Mas não é para você chorar, falando, não tem comida na minha casa. Jesus, você não está me vendo. Não, Jesus quer que você faça jejum, amado. Mas não para de acreditar nele por causa que não tem a comida. O Senhor fala que não faltará o pão na mesa do justo. O Senhor fala que nós não emprestaremos e daremos emprestado. Deixa eu te falar porque não estamos vendo isso. Porque os espinhos estão sufocando a palavra de Deus em nosso coração. A nossa preocupação é em nós fazermos algo para que dê certo o nosso futuro. E o nosso futuro já foi conquistado por Jesus. O que eu preciso hoje é preocupar-me com o seu reino. É não colocar o meu coração nesse mundo. Eu vou ter a melhor casa, querido, eu vou ter o melhor carro, mas isso não está no meu coração. Eu vou ter a melhor comida na minha casa, eu vou vestir a melhor roupa, eu vou viver e pôr o que eu for de melhor. Porém, tudo isso não domina o nosso coração, só é resultado da minha fé ativa em Jesus Cristo. João está dizendo, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Sabe, amado? Concupiscência é desejo. É um mundo de necessidades. A todo momento, querido, o que você tem já não tem tanto valor. A todo momento você tem necessidade para todas as coisas. Então, a concupiscência da carne, a nossa carne, ela precisa ser crucificada. Nós crucificamos ela em Cristo Jesus. Não é porque eu posso dormir até tarde que eu vou dormir até tarde. Não é porque eu posso comer muito que eu vou comer como um descontrolado. Tudo é luxúria. A luxúria é um desejo compulsivo. Quero mais, 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 mais. É desenfrear o corpo. Então nós fazemos tudo o que sentimos. Fazemos tudo o que está rolando. Não o que é certo, não o que é correto. Jesus estava sentindo fome. Ele não fez pão mesmo podendo transformar as pedras em pão. Mas a tentação é realmente eu posso, eu faço. Então a minha tempestade, a sua tempestade hoje, ela tem mais a ver com o conforto da nossa vida, a preocupação com o conforto da vida, não o conforto da vida, a preocupação com esse conforto, a preocupação com o teu sustento, a preocupação com a tua vaidade, que tem feito muitos naufragarem na fé. Faz sentido isso? De verdade, o que te faz chorar, eu acho que não é mais uma tempestade, é uma falta de ter posição. A concupiscência dos olhos. Sabe, talvez o corpo nem queira,
mas só porque teus olhos viu, agora você quer. Uma inveja. Você entra na agência para comprar um carro. Aí o carro que você vai comprar, sem condições, está tudo certinho. Ele é um Celta, por exemplo, um Celta. Celta L. Aí você entra lá, você vê o Celta LX. Aí você, esse aqui não é mais. Você entra numa empresa para trabalhar, ansiando, trabalhar naquele lugar, salário, 3 salários mínimos, e aí você começa a trabalhar. Aí a pessoa que está do teu lado trabalha, faz a mesma coisa que você, até menos, e ganha 4 vezes mais que você. Não está bom meu emprego. Antes era só um emprego. Já fica descontente. Sabe? De verdade, amado. As tempestades têm uma característica diferente do que nós imaginamos. Você está esperando vir as desgraças como as tempestades para você se posicionar em fé, quando você já está sendo naufragado no teu próprio coração, no seu próprio ambição, no seu próprio egoísmo. E a igreja está sendo paralisada. Você que era para estar dando fruto para Deus, cara. Você que era para estar reinando aí com Jesus, manifestando o reino, está preso, está naufragado e não está percebendo. É claro que a demanda agora, por você estar preso nisso, várias outras áreas da sua vida vai começar a desmoronar. 1 Timóteo capítulo 1:18 fala assim: Timóteo, meu filho, Paulo está instruindo esse jovem, segundo as profecias anteriormente proferidas a seu respeito, dou a você esta instrução, firma nelas, combate o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Temos que entender por que estamos fazendo tudo isso. Se nós estamos combatendo por coisas, se estamos combatendo por esse mundo, para criar e estabelecer uma vida nesta terra, se tudo o que faço, ele aponta para algo que eu quero viver eternamente aqui, amado, eu não estou entendendo nada de Jesus. Eu não estou combatendo o bom combate da maneira correta. Eu não estou lutando da mesma forma. Aí ele fala assim: combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Sabe o que é um naufrágio, amado? Naufrágio é uma embarcação que tem uma saída, um local de saída e um ponto de chegada. E no meio do percurso, algo aconteceu que derrubou aquilo ali e parou. Quando nós começamos a nossa caminhada de fé, o nosso alvo era Jesus Cristo, sempre foi. E de repente, no meio do percurso, o alvo começou a ser as nossas necessidades. O alvo começou a ser coisas que nós temos como mais importante do que Jesus. Nós tiramos os olhos de Jesus. Não é os olhos de Jesus de não acreditar em Jesus, mas que nós temos que buscar uma vida aqui. Porque Jesus não é capaz de cuidar da nossa vida. Porque Jesus não é suficiente para cuidar da gente, nos alimentar, proporcionar uma velhice boa, um futuro melhor. Eu vou falar uma coisa. Eu fico triste quando eu penso nisso, porque muitos crentes têm a vida sofrida e marcada pela pobreza. E são pessoas que são fiéis. São pessoas que são, devotas, entregues a Cristo, que amam a Jesus de verdade, mas porque se preocupam com tudo isso, porque a preocupação está nisso, não conseguem enxergar e viver, sair de uma mentalidade de escravidão. E tudo isso está sendo gerado no meu coração, porque eu olho para a minha vida também. Talvez para você trabalha, você está no secular, no sentido, é espiritual, tudo que nós fazemos é espiritual, mas eu falo secular, você não está trabalhando integral na obra. E não está trabalhando integral na obra porque não quer, tá bom?
Como assim, pastor? Ninguém me chamou, ninguém paga o salário. É isso, amado. A gente não precisa ser pago, a gente precisa se entregar. Que viva pela fé, seja integral na obra. Pula na água, irmão. Quer ser missionário? Mas está esperando alguém pagar um salário, te dar casa para você ser missionário? Amado, os discípulos iam sem dinheiro, sem nada. Vai lá e viva do que vocês receberem, do que derem. Hoje eu sou integral, eu recebo salário, mas a maioria sabe, quando eu abri mão eu não tinha nada. É incerto, e eu não queria nada. É que Deus, Ele tem uma promessa com os seus. Ele fala, aquele que busca primeiro o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas. Então, é posição, amado. É loucura. Mas eu não posso falar para você, Deus está te falando para você ser integral para a obra, ser separado. Não, cara. Nós andamos pela nossa fé. Você tem uma fé e eu tenho uma fé. A minha fé está sendo treinada na minha vida, todos os dias. A sua precisa ser treinada na sua. Você vai andar naquilo que você crê. Porque o que você não faz por fé se torna pecado. Se você faz só por embalo, vai dar ruim. Você vai naufragar. Então, se a gente olhar assim, será que você está preparando seu filho para ser um pastor? Será que você está preparando seus filhos para ser um missionário? Ou para ser um intercessor, uma pessoa de oração? Você vê? Não tem essa intenção, eu vou preparar meu filho para isso. Eu quero que meu filho seja um médico. Por quê que ele tem que ser um médico? Porque tem que ter status, porque tem que ter dinheiro. Nem sei se médico tem dinheiro, só estou falando. Você vê? Tudo que nós planejamos na nossa vida, ele está apontado a viver na terra. Mas você fala assim para mim, mas a gente tem que viver nessa terra. Eu sei, querido, Jesus também sabe. E é Ele que faz todas essas coisas acontecer. Mas quando a gente desvia os olhos do alvo, a gente começa a colocar o alvo aqui nessa terra. E a Bíblia é muito clara. Não ameis esse mundo. Não ajunteis tesouro nessa terra. O que a Bíblia está dizendo para nós? Que não é para a gente não ter? Não, é para você ter o melhor. Porque você é filho de Deus. Mas não é para você ter mais que o necessário. Entende? Cara, se você é filho de Deus, você é príncipe, amém? Amém? Príncipes e princesas estão comigo aqui? Amém. Príncipes e princesas não moram em barraquinho de pau, a não ser se está num propósito. Príncipes e princesas moram em castelos e são servidos todos os dias pelo Senhor. Os seus súditos, o seu reino, os seus anjos servem a gente. Quer ser espiritual, meu amado? Abra a mão da sua vida de conforto. Entenda que essa tempestade tem feito muitas pessoas naufragarem. E olhando para tudo isso, sabe, nós estamos lendo a Bíblia. E essa semana entrou no livro de Apocalipse. Para a gente fechar aqui. E quando eu estava lendo o livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 4, Jesus estava escrevendo as cartas para as igrejas. E é claro que no seu contexto histórico, cada igreja numa parte, vivendo aquela situação. As cartas é muito clara, ela fala o que Jesus tem visto de bom, o que Jesus vê errado, a solução e a recompensa. Nas 7 igrejas, 7 cartas traz plenitude, traz o contexto completo. A obra, Deus fez o mundo em 7 dias, se tornou perfeito, completo, plenitude. 7 cartas, ele não só está dizendo no contexto histórico, ele está apontando assim, a igreja em si, ela passa por essas situações. E a primeira igreja, ela fala, conheço tuas obras, conheço o teu amor, sei o quanto você é dedicado, e realmente, amados, não vejo aqui
uma situação de pecado, de condenação, para dizer para você, ó, não está dando certo porque você está pecando. Não é isso, não. O problema é isso aqui, ó. No entanto, contra você tenho isto. Escuta, agora abra teu coração para você ouvir isso. Porque isso aqui dói para ouvir. Dói porque é contraditório. Escuta mesmo agora. No entanto, contra você tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Ah, pastor, como o senhor, desde o começo do culto, o senhor está falando que a gente ama, o senhor está falando que a gente está andando em fé, você está falando que a gente cantou aqui para Jesus, dando o nosso melhor, nós se agitamos. Como que nós abandonamos o primeiro amor? E de verdade, quando eu li isso, eu falei assim, não, Jesus, eu te amo. E alguma coisa estava mexendo no meu coração. Não, peraí, ó, vamos ter mais profundidade nisso. E eu fui estudar o que é abandonar o primeiro amor, ou deixar o primeiro amor. A palavra abandono aqui, no grego, ela tem o nome de efieme. O termo é efieme. E o significado disso não é deixar de amar, querido. No sentido de não amar mais. Mas sim desviar o amor para outro lugar. E Jesus falou, o que eu tenho contra vocês é que vocês desviaram o primeiro amor para outras coisas. Para as preocupações e os deleites da vida. Nós estamos mais preocupados com a conta, mais preocupados com o que vamos ter, o que vamos comer, do que realmente com o que somos e nosso relacionamento com Jesus. Porque no começo, amado, da nossa caminhada, eu não queria nada disso. Quando Jesus me chamou, sai do barco, eu fiz assim, ó. Uau! Eu acredito que muitos aqui fizeram isso.